Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Dé Ferreira, esse é o canal Bem Bruxona, o seu canal de autoconhecimento, espiritualidade, tarô e tudo que é de bom, minha filha. Sem mais delongas, bora lá ver o que as cartas têm para o seu mês de maio. Lembrando que nós temos três opções, número um, 2 ou 3, então se conecta com algum deles ou assiste o vídeo todo, que às vezes faz bastante sentido também, tá bom? Vamos começar com a opção de número um, mensagem para o seu mês de maio. Hoje eu tô com esse oráculo, que é Oráculo Poder da Deusa, que eu adoro, um dos meus favoritos. Então, eu vou tirar a carta e eu vou ler a mensagem que vem no livro do oráculo, pra gente conseguir depois destrinchar isso aí, bem destrinchado no tarô, tá bom? E aí fica uma mensagem bem completa aí pro mês de maio das senhoras. Bora lá. Hécate, transição. Eu falo que sempre nesse canal são mensagens babadeiras. Assim, eu poderia falar de Hecate por horas seguidas, tá? Mas como a gente tinha combinado, bora que eu vou ler esse texto que deve ser maravilhoso aqui pra gente. Transição. Você está no limiar entre o que foi e o que será, em quem foi e em quem está se tornando. A deusa grega das encruzilhadas e do entremundos, Hecate, recebe você nos domínios dela e lembra que nenhum lugar é seu lar. Você é responsável para escolher com cuidado a direção de seus pensamentos, sentimentos, crenças e ações. Agora não é a hora de ações apressadas ou teimosia, mas de uma autoavaliação intensa. Esse é o momento de entender as responsabilidades exigidas enquanto caminha para uma nova versão de si mesma que ainda não está concluída. Em quem você deseja se tornar? Que tipo de vida está preparado para ter e como deve gerar seu poder de maneira sábia para co-criar um novo mundo benéfico para os outros e não apenas para si mesmo? A magia de Hecate pulsa em você, chamando-a para responder. Diga sim e entre no mundo desconhecido para descobrir aquilo que ainda não se manifestou. Assim que o fizer, a deusa Hecate trará sua chama eterna para iluminar o caminho. Ai, gente, falei. Não tem jeito, né? Essa deusa já é muito potente, ela já é muito forte. E essa mensagem, esse oráculo, né? Porque que eu quis ler para vocês? Esse oráculo, ele é tão profundo que, assim, e era bem esse lugar que eu queria que a gente chegasse hoje. Então, vou continuar aqui, que tem uma mensagem de alinhamento, e aí depois a gente já vai abrir isso aqui no tarô para ficar ainda mais potente aí pro seu mês de maio. Há momentos em que você se encontra estagnada entre os mundos, incapaz de retornar ao modo como as coisas eram e com medo de seguir adiante sem saber o que está enfrentando. Essa indecisão pode ser paralisante, mas você não pode permanecer para sempre em cima do muro. A deusa Hecate lhe oferece uma tarefa sagrada de alinhamento. Mexa-se. Não importa se tropeçar e cair, depois de tudo, você sempre pode corrigir sua rota. Traga amor para aquela parte sua que tem medo e que perdeu a fé. Lembre-se, você não está sozinha, pois a deusa não a abandonará na escuridão, nem você permanecerá ali por muito tempo. Enquanto segue em frente em sua vida, considere que o desafio sagrado de acreditar na magia, a qual constrói esse mundo e sua parte, soa com significado. Não tenha medo de entrar na escuridão. A deusa Hecate erguerá sua tocha e lhe mostrará o caminho. Eu amei esse final porque a gente tem falado muito sobre essa coisa de mergulhar na própria escuridão e de transformação lá no nosso canal principal. Então, trazer essa mensagem de que a gente precisa entrar nos terrenos mais profundos da gente mesma para conseguir a transformação e a transição que a gente busca é muito importante, né? Então, é um mês aí, para quem se conectou com a opção. Nossa, a gente já começou aqui, né, com a opção número 1 daquele jeito, mas é um mês importante de você entender que você tá nesse processo de transição. Então, entender que você ainda não chegou lá, mas você já não tá mais onde você estava há algum tempo atrás. Então, você pode estar, né, nesse momento de estar com medo, porque você não sabe o que está te esperando no final dessa ponte, né?
Essa mensagem aparece para mim muito como uma ponte em que você ainda não terminou de atravessar, mas ainda não tá mais lá naquele começo, você ainda não tá naquele momento que você só colocou o primeiro pé. As coisas já estão acontecendo e tudo isso causa um certo medo, causa uma certa angústia. Você pode estar passando aqui, né, no mês de maio por uma mudança 360 na sua vida. E muita gente aqui não tá se reconhecendo mais, não tá mais se entendendo. Então, assim, permita-se se apresentar novamente para você mesma, conheça-se novamente. De repente você já mudou tanto e você ainda não viu, você ainda não conseguiu reparar o tanto que você já mudou, o tanto que você já evoluiu, porque a gente sempre tá olhando lá na frente, a gente sempre tá olhando lá no futuro. E sempre buscando mais e sempre, né, exigindo mais da gente mesmo. Então tenta olhar para esse momento, eu acho que quando a gente identifica que a gente está em um momento de transição, é muito mais fácil de entender a posição que você se encontra e entender aonde você quer chegar e de onde você já saiu. Então é um momento nesse mês de você fazer toda essa análise e entender que você está sim em travessia, que você está sim se movimentando e que às vezes o que a gente chama de estagnação é, na verdade, progresso disfarçado, porque na construção de fazer a travessia dessa ponte, isso exige tempo, exige calma, exige trabalho. Então, pode ser que você tá muito nesse momento, assim, de não saber quem você é, porque você tá se reconstruindo novamente, sabe? E tá tudo bem também, a gente muda. E é importante que a gente esteja sempre disposta a se reconhecer de novo. O processo de autoconhecimento, ele é eterno e infinito justamente por isso, né? Porque a gente, conforme você se conhece, e aí chega algum momento que você fala, eu já sei tudo sobre mim, quando você olha em volta, você já não é mais a mesma pessoa, você não é mais a mesma, e tudo mudou, o lugar que você tá já mudou, as pessoas mudou, a vida vai mudando no pouquinho, no dia a dia. É claro que existem grandes mudanças e grandes coisas que acabam pegando a gente no meio do caminho, né, nessa ponte, mas as coisas vão acontecendo no dia a dia, no passo a passo, uma coisa muda aqui, outra coisinha muda ali, e quando você vai chegando mais perto, né, no final dessa ponte, olha para trás, você vê o tanto de coisa que já mudou no decorrer desse caminho. Bom, vamos ver aqui no tarô o que mais a gente tem. Se é que, nossa, quanta coisa, né? Que mês potente aqui. 6 de ouros, a torre. Falei que às vezes acontecem esses acontecimentos. 5 de espadas, a morte. Que processo babadeiro, hein, minhas queridas? As de espadas, rei de ouros, o mago. Olha como é linda. Eu devia estar... Eu vou mostrando, tá? Ao longo que a gente for conversando, eu vou mostrando as cartas melhor pra vocês, mas... Eu deveria ter mostrado melhor aqui, né? 7 de ouros, valete de copas. Então, vamos lá. Se a gente tivesse que ter escolhido cartas mais profundas, não tinha sido tão profundo assim, né? Eu vejo aqui que você pode ter passado por um processo de torre, né? Como a gente sempre chama aqui. E como eu acabei de falar, grandes acontecimentos pegando você aí no meio dessa travessia, então grandes impactos. Eu tô falando aqui provavelmente com pessoas que sofreram perdas, que né, no seu entendimento até então eram perdas. Enfim, a torre sempre fala e ela sempre sai muito aqui sobre estruturas sendo desmontadas. Então, tudo aquilo que você entendia que já era dado como certo na sua vida tendo desmoronado. E você sofreu, né, esse impacto te, te pegou assim de uma maneira que você não estava esperando. Então, eu tô falando com pessoas aqui que vêm de momentos muito difíceis. Então, Hecate também nunca aparece quando a gente tá passando por um momento também muito energia gracinha, né? Vamos combinar? Então, eu tô falando aqui com pessoas que passaram por coisas muito provavelmente traumáticas, momentos muito difíceis, términos de relacionamentos, demissões, tudo isso até aqui e que vem passando por muitas dificuldades, porque a vida tá exigindo que você se transforme e que você passe aí por um processo de vida, morte e vida, né? Eu vou
Tem um livro, eu vou deixar aqui na descrição, e vou comentar com vocês também lá na outra rede. Para quem escolheu a opção número 1, lê pelo menos um capítulo, porque você tá nesse processo de vida, morte e vida. E aí esse As de Espadas aqui aparece como uma virada de chave, uma grande clareza que você começa a ter sobre tudo isso que te aconteceu e todo o potencial criativo que esse caos traz para sua vida. E a partir do momento que você entender que tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo e que toda essa chateação, tudo, né, toda essa tristeza, porque aqui eu tô falando com pessoas que realmente passaram por processos muito difíceis, muito dolorosos. Então, quando a gente entende que tudo isso que a gente passou é também combustível, é também esse caos é alimento de criação, né? A gente começa a fazer a vida andar de uma maneira que faz mais sentido. Então, a opção número 1 aqui tá nesse momento de transição e sai Hecate para falar com vocês, para falar que tudo isso que você passou e que você vem passando é também alimento, é também matéria-prima para você. Aqui a gente tem a carta do mago, né? É matéria-prima para você trabalhar e fazer os seus sonhos se realizarem. Muitas vezes os nossos sonhos, eles vão nascer disso, da destruição de coisas antigas, de planos antigos, de histórias antigas, né? A gente precisa destruir tudo isso, os nossos sonhos mudam, assim como a gente muda. Então, não esqueça também de revisitar os seus sonhos ao longo desse processo de autoconhecimento e ver se você ainda realmente sonha isso aí que você sonhava lá atrás. Porque às vezes seu sonho já mudou, você já mudou, então é hora de começar a buscar novas coisas, novos significados para a vida e novos quereres, né? A vida tá te presenteando com esse momento de transição, então é importante que você veja isso também, não só como sofrimento, mas como o potencial de criação que tudo isso está te trazendo, de você poder criar uma vida nova, de você poder criar uma vida que faça muito mais sentido para você. Então, tudo que a gente destrói e tudo que a gente deixa para trás, as nossas versões antigas. Gente, isso aqui é muito alinhado com tudo que a gente vem falando ultimamente, né? Mas eu me sinto até um pouco redundante, assim, um pouco repetitiva, porque aqui tá falando que a vida que você quer depende de você deixar a vida que você já tinha sonhado para você para trás. E esse também é um processo de luto, entender que o que você queria e quem você era não faz mais parte de você, nem da sua vida, nem dos seus planos, e tá tudo bem. Mas é importante reconhecer isso e conseguir deixar essas partes suas descansarem para você poder trazer vida aí para novas partes suas e trabalhar em cima dos seus novos planos, dos seus novos sonhos que vão te trazer mais esperança e uma vida nova, muito mais linda e próspera para você. Combinado, opção número 1. Que jogo lindo, profundo, babadeiro, eu amei. Você sabe que eu adoro falar desses temas mais profundos e enigmáticos, né? E de todo esse trabalho de sombra. Mas aqui foi muito importante porque eu vejo a alegria voltando, sabe? Para sua vida, os seus sonhos voltando e você voltando a se apropriar de quem você verdadeiramente é e dessa nova versão sua, dessa nova pessoa que você vem se tornando. Combinado? Agora sim, encerrei. Muitíssimo obrigada para quem se conectou com a opção de número 1. Então, bora lá, para quem se conectou com a opção de número 2, qual é a mensagem do oráculo para o mês de maio? Para a opção de número 2. Gente, eu tenho tentado controlar o tempo, tá? Mas aí vocês me contam se vocês acham que 10 minutos é o suficiente, 15 minutos é o suficiente, porque eu vou que vou aqui falando, ó, e eu vou embora. Então, vocês vão me contando aí nos comentários se vocês acham que 10 minutos tá bom, se faz 20 minutos cada, se faz 5 minutos cada. E aí eu vou tentando controlar aqui, porque se deixar, minhas filhas, eu vou embora. Bora lá, mensagem do oráculo para quem se conectou com a opção de número 2. Estar, comunhão. Essa aqui caiu, hein? Eu fiquei até curiosa. Porque eu não me estou lembrando dessa carta, apesar de usar esse baralho há muito tempo. E já ter visto ela várias vezes. Lembrei. Essa é boa.
Sua relação íntima com o mundo invisível está sendo solicitada enquanto você adentra ambientes e situações desconhecidas. É hora de comungar com a Grande Mãe o aspecto do universo consciente em sua forma mais colaborativa. O mundo então se torna seu oráculo, conforme ele se abre e comunica tudo o que você necessita na forma de sinais, presságios e mensagens. Agora é hora de prestar atenção às sincronicidades e momentos em que a lógica e a razão falham para lhe dar um panorama. A deusa mesopotâmica Ishtar lembra do tempo dos antigos templos, quando suas sacerdotisas serviam como oráculos, comungando com a deusa e transmitindo sabedoria às pessoas que procuravam orientação. Olhe para tudo em sua vida como uma oportunidade para comunhão, perdendo a necessidade do autocentramento, conectando a fonte de uma maneira intimamente sagrada. Você não rezará de joelhos, como quem suplica. Envolva a Grande Mãe como uma parceira na cocriação, participando na elaboração de mundos. Ninguém precisa resgatá-la quando você age empoderada, consciente e desperta aos milagres maravilhosos de que faz parte. É uma falta de respeito eu ter esquecido dessa carta, né? Porque todas as vezes que essa carta aparece, eu me sinto assim, o próprio oráculo. Então, quando ela sai, geralmente eu tô atendendo em consulta, eu sempre tenho aquela sensação de, entendeu? É disso que estamos falando. Bom, pra gente terminar, tem a mensagem aqui de alinhamento. Quando você se recusa a ver os sinais, isso pode definitivamente levá-la a um caminho no qual não deseja estar. Quando bandeiras vermelhas indicam que algo não está muito bem, é um sinal para não saltar com os dois pés. Isso indica que não é para você, ainda não é, está para ser revelado. Se escolher seguir em frente com teimosia, pode se encontrar novamente em uma velha lição que preferia não encarar mais uma vez. Quando está presa a um resultado e é incapaz de ver outra opção, pode dizer: o oráculo falou que isso não estava nos meus interesses, mas farei isso mesmo assim. A verdade é que a deusa Ishtar lhe oferece essa tarefa para se alinhar neste momento. Acredite que a sabedoria do universo proverá, de maneira perfeita, mas no tempo divino. Isso significa que você pode ter de esperar um tempo. Reconecte-se com sua parceria com a deusa e confie que você não será deixada para trás. Essa conexão está no centro de tudo. Aqui eu sei bem com quem eu tô falando, tá? Eu também tenho falado muito sobre isso, que é o seguinte: sabe quando a gente fica falando pro universo, me manda um sinal, Deus me manda um sinal. Eu tenho um outro vídeo sobre isso também. Deus me manda um sinal, universo me manda um sinal, tem alguém aí me ouvindo? E você está recebendo todos os sinais, minha irmã, sim, você está. A questão é, o que você deveria então estar pedindo é, me manda o sinal que eu quero ver, porque eu tô falando com pessoas aqui que estão recebendo todos os sinais de que não é para continuar, não é para seguir, este não é bem assim o caminho. E vocês estão, na verdade, querendo um sinal para seguir, né? Então aqui tem bandeiras vermelhas afirmando que não é muito bem esse caminho aí que a senhora deveria estar seguindo. Então, eu tô falando aqui com quem tá com uma pulga atrás da orelha, falando assim: não, não vai, não, não faz. Ó, vamos prestar atenção aqui? Não estou falando de insegurança, ok? Vamos lá. Eu não tô falando aqui de insegurança, eu tô falando de pessoas que estão recebendo intuições, recados, mensagens, alertas de várias maneiras e ou não estão atentas para ouvir e prestar atenção, o que eu duvido que seja muito aqui o caso, ou estão atentas, estão ouvindo, mas estão pedindo novos sinais que confirmem. Sabe aquele meme do ele não presta? E aí a moça fala assim, baralha de novo isso aí? É isso aqui, tá? Isso aqui é um meme resumido que a gente tá falando aqui. Então, não, os sinais estão todos aí para a senhora, os sinais estão aparecendo. Esse vídeo aqui é mais um, tá? Este vídeo a senhora pode considerar que é mais um sinal de que talvez não seja este o seu caminho. Significa que, nossa, não tem nada no mundo reservado para a senhora, meu Deus, que azar, isso aqui não é para mim, então o que é? Não é isso. Não é isso.
o que é da senhora vai se revelar e vai se aparecer no tempo divino, no seu devido tempo, mas não é isso agora. Então, se você está envolvida com uma pessoa e está recebendo sinais aí, bandeiras vermelhas, atenção, não espere que as bandeiras sejam mais claras. Se você tá num trabalho, se você tá conhecendo uma pessoa nova, uma amizade, enfim, o que quer que seja, se você tá para entrar num projeto e tá em dúvida se isso faz sentido ou não para sua vida, e lembrando aqui, não é sobre insegurança, tá? Eu tô falando com pessoas que estão recebendo alertas, pessoas que estão recebendo aí sinais por sinais de que o caminho não é bem esse, a situação não é bem essa. Então, qual é o meu recado final aqui? O que eles estão pedindo para você é que você esteja tão conectada com a sua espiritualidade, e a gente também já vem falando disso há algum tempo, que os sinais não passem batidos e não passem invisíveis pela senhora, porque eles estão todos aí, porque a senhora é uma bem bruxona muito conectada sim, tá? Então, atenção aí para você não tá recebendo sinais, mas tá ignorando, porque tá, na verdade, recebendo sinais que não quer. Presta atenção porque você tá recebendo, tá? Todos os sinais estão aí, tá tudo muito claro. E se você se conectar aí com a sua espiritualidade, se conectar com a sua intuição, você vai conseguir captar essa mensagem aí de que esse caminho talvez não seja para você, não neste. Significa que não tem caminho para mim? Nada disso, não, senhora. Não é sobre isso. Mas este caminho ou esta coisa, desta forma que está sendo colocada, não é para a senhora. Então, não insista. Acho que aqui, se a gente tivesse que resumir, não insista em alguma coisa que claramente está se mostrando que não é para você. Tem porta que a gente tem que fechar sorrindo, tá? Então, se você tá tentando abrir alguma porta e tentando arrombar alguma porta, que às vezes a porta não é para ser nossa, e a gente fica lá, menina, falta arrombar a porta para conseguir entrar, não é seu. O que é seu, quando for a hora e quando for o seu mesmo, essa porta vai se abrir sozinha, de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira com muito menos dúvida, sabe? Porque eu tô falando aqui com pessoas que estão em dúvida e estão recebendo sinais de que esse não é o caminho. 3 de espadas, Rei de copas, Valete de paus, As de ouros, Rainha de copas. Tá vendo como a senhora é muito intuitiva? A imperatriz, As de paus, Justiça e Rainha de espadas. Enquanto eu tava abrindo aqui, já me veio uma coisa muito forte de pessoas que foram magoadas, presta bem atenção nisso aqui, pessoas que foram magoadas no passado por essa situação aqui, e é como se essa situação tivesse se apresentando novamente na sua vida. Não é porque essa situação volta, né? A pergunta que você deveria fazer não é porque que essa situação tá voltando para sua vida, não é porque que essa situação tá se apresentando de novo para você, é porque é que você está permitindo que essa situação ou que essa pessoa ou que essa coisa volte para sua vida. Mas isso era só me veio aqui de te contar isso, porque a gente tá falando de pessoas que estão recebendo sinais, mas a gente também tá falando de pessoas que já tiveram mágoas com essa situação, né? Tem um 3 de espadas aqui falando que você já se magoou nisso antes. Sabe aquela sensação de eu já me ferrei nessa história? Sinto um cheiro de que vou me ferrar novamente, né? Desculpa aí a palavra, mas é mais ou menos isso. Então, eu vejo aqui que você já estava começando novas coisas, você já estava seguindo o caminho, você já estava, entendeu? Vivendo um babado, já tinha novos planos, já tem novos projetos. E não são esses novos projetos, essas novas coisas que te animam e que te dão vida, que são o seu recado de alerta. Muito pelo contrário, o seu recado de alerta é sobre o seu passado. Então não deixe que as coisas, né, do seu passado que já provaram para você que não valem o seu esforço, que não valem ocupar a sua mente com isso,
que não vale, não faz sentido, voltem. Porque você pode estar numa fase muito intuitiva, mas também muito emocional, muito empática. E você vinha, talvez, num momento de muito empoderamento, num momento de muita energia mental, um momento muito racional. E você é uma pessoa um pouco mais intuitiva, mais empática, e que talvez esteja aflorando esse lado agora. Então, toma cuidado para você não deixar se deixar cair, né, em situações que já te mostraram que não valem a pena, não vale o seu esforço, não valem a dor de cabeça. Os sinais estão todos aí, a senhora é sim muito intuitiva, então saiba onde depositar a sua intuição, saiba ouvir a sua intuição, saiba onde depositar a sua energia e não volte mais para lugares que já te fizeram mal, para lugares que já mostraram que sugam a sua energia, e sim invista nessas novas coisas, nesses novos projetos, em coisas que trazem justiça para você mesma, sabe? Que fazem com que você deixe a cabeça no travesseiro e durma em paz, que fazem com que você fique conectada com você mesma. É um momento, assim como na semana passada a gente teve uma opção que falava muito sobre pessoas que tinham que se conectar com as raízes espirituais e tinham que nutrir isso, é um momento de você se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com a sua intuição, para saber qual caminho seguir, mas principalmente saber quais caminhos não voltar a seguir e quais caminhos você não tem que seguir, quais portas aí não são as suas. Combinado? Para daí sim você conseguir dar vida a novos projetos, novas coisas que vão te trazer essa energia, esse ânimo, né? Tem um valete de paus na mesa que fala sobre essa energia dos inícios, sabe? Aqueles inícios que trazem aquela sensação de quando a gente era adolescente, mas de uma forma muito responsável. Combinado, número 2, muitíssimo obrigada. Espero que tenha feito sentido aí para você. Me conta nos comentários se fez. E agora, bora para a opção de número 3. Para quem se conectou com a opção de número 3, quais são as mensagens do oráculo para o mês de maio? Brigitte, centelha criativa. Eu tô achando que essa daqui vai dar uma complementada, sabia? Na 1 e na 2. Bom, vamos lá. Inspiração e imaginação são suas para utilizá-las nesse momento. Você se conecta facilmente com sua centelha criativa interior e conduz experiências lindas e significativas para si mesma e para os outros. Tire vantagem desse momento abundante. Quando você está em sintonia, é como fazer uma viagem mágica ao país das fadas, onde tudo que brilha realmente é ouro e sua vida parece um grande movimento artístico. A flamejante deusa celta da criatividade convida você a atuar com seu talento artístico em sua vida, seu trabalho e seus amores. Brigitte está sussurrando a música cintilante dela em sua alma. Você está ouvindo? Às vezes você entra em um bloqueio criativo e se sente paralisada em pleno voo, incapaz de se mover em qualquer direção. Talvez esteja incerta de seu próximo passo com algo novo. Um projeto se torna um gigante ameaçador em sua mente, ou você não consegue pensar em nada para dizer em um momento em público. Talvez você pense que todas as suas melhores ideias se foram. Brigitte lhe oferece a tarefa de alinhamento, de afastar sua atenção e vem para lembrar você de como era quando criança, na época que ainda fazia pinturas com os dedos, desenhava bonecos de palitos e brincava com seus amigos na areia ou no playground. O que a movia e a iluminava é a mesma centelha criativa que pode movê-la agora. É exigida certa curiosidade lúdica. Não se leve tão a sério, tampouco as suas condições atuais. É hora de se libertar do fardo e da expectativa que você colocou sobre si mesma. Não se esforce tanto. A deusa tríplice da fogueira, da forja e da inspiração une todos os aspectos para ajudar você a brilhar. Engraçado que esses dias atrás eu tinha visto um texto falando sobre isso, sobre
o quanto quando a gente vai ficando mais velha, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente também vai perdendo a nossa criatividade se a gente não coloca isso, enfim, se a gente não trabalha com criatividade de alguma maneira, e isso acaba minando um pouco a gente enquanto, como que eu posso dizer? Enquanto mulher mesmo, sabe? Enquanto ser humano, é como se a gente se afastasse das coisas ditas banais e a gente começa a se aproximar muito desse universo que é tão sério e exige tanto da gente, e exige tanta maturidade, tanta responsabilidade. Então, a opção número 3 está pedindo aí para. Eu provavelmente estou falando com pessoas que estão muito nesse fluxo de vida adulta, sabe? Quando você acorda, trabalha, estuda, faz ali o que tem que fazer e volta para casa e as coisas estão meio no automático. Eu tô falando com pessoas aqui que talvez estejam perdendo um pouco essa magia da vida, sabe? Tá faltando magia aí pra você, porque essa parte aqui do, do playground, essa parte do País das Fadas, traz muito essa coisa de pessoas que talvez tenham deixado isso para trás, tenham deixado isso de lado. Então, você pode ter se esforçado tanto até aqui para chegar nos seus objetivos, para alcançar o que você está procurando. E para ser levada a sério, porque às vezes também a gente é colocada em posições que a gente tem que se esforçar para ser levada a sério, para que, né, a sociedade, enfim, as pessoas enxerguem a gente de uma maneira mais madura, que você acabou deixando esse lado aí de criatividade, de espontaneidade de lado. E talvez você esteja colocando uma expectativa em cima de você mesma, né? A gente se cobra muito, eu tô falando aqui com pessoas que se cobram muito, com pessoas que cobram muito delas também, então a vida cobra muito de você. E aí você tá ficando insegura, né? Porque falta também aquela curiosidade que a gente tem na infância, falta aquela mesma coisa que eu falei no final da opção número 2, que se, né, fazendo um breve resumo aqui, eu tava falando ali com pessoas que se deixassem o passado voltar, iam apagar essa chama, sabe? Aquela coisa da adolescência, aquela curiosidade e aquela coragem que é quase inocente, né? É, então, você não tá conseguindo aqui se conectar mais com esse lado da vida, né? Com esse país das fadas, com essa coisa tão lúdica e tão bonita que é o que acaba fazendo a vida ser mágica, porque se a gente só fica ali naquele looping, trabalha, trabalha, trabalha e faz e paga conta, é responsabilidade, você perde um pouco disso. Então, já vou até adiantar aqui que é importante que você, quem se conectou com a opção de número 3, procure atividades também que te tragam essa criatividade, que te tragam agora no mês de maio, essa coisa de você se conectar com você mesma. E aí eu não vou entrar muito nesse mérito de criança interior, tá? Não é muito isso. Mas vai fazer uma dança, vai fazer uma aula de dança, vai fazer uma aula de alguma coisa que você nunca tenha feito, uma aula de arte, vai pintar, vai descobrir um hobby novo. Nossa, eu acho que se essa carta tivesse que ser resumida em um conselho apenas, seria justamente esse. Vai se conectar com um hobby novo, sabe? Vai descobrir alguma coisa que te dá paixão pela vida, 10 de copas, alguma coisa que te traz, cavaleiro de paus, alguma coisa que te traz essa energia de viver, sabe? Esse fogo, 2 de paus, esse fogo, essa energia, essa conexão que chega a ser divina, né? Rei de paus. Deixa eu terminar de tirar, que senão eu fico me interrompendo, vocês sabem, né? O sol. Mas vocês estão vendo como tá bem alinhadinho? O carro. 5 de paus. 5 de copas. E 8 de copas. Eu tô me conectando aqui com pessoas que eu acho que tá todo mundo um pouco nesse momento de ter deixado coisas para trás ou de precisar deixar coisas para trás, né? Então todo mundo aqui nessa tiragem tá meio que passando por esse momento. Mas como você chega também nesse lugar de, ok, tudo isso já ficou para trás. Então
é buscando coisas novas, coisas que vão trazer alegria para sua vida. A carta do sol tá bem no meio do seu jogo. A carta do sol é assim, um domingo de sol. A carta do sol é vai curtir a vida, sabe? Vai sair, vai conhecer gente nova. Aqui a carta do carro do lado do sol e conectando aqui com a centelha criativa, né? Um 10 de copas no seu jogo. É tudo muito sobre você é responsável pela sua felicidade, você é responsável é, é, por cuidar de você mesma, sabe? Então, se você não ativar essa coisa dentro de você, se você não se salvar, minha irmã, de todos os buracos que a gente acaba se enfiando ou que enfiam a gente ao longo da vida, é muito complicado. Então, assim, ninguém vem te salvar, mas você é sim a pessoa que vai te tirar desse lugar, sabe? Todas as vezes que você cair. Então, aprenda a ter os mecanismos aí. A seu favor para quando você cair e tropeçar, ou para quando você passar por situações muito desafiadoras, situações de muito conflito. Eu tô vendo aqui que você talvez fuja de conflitos, mas você tem que passar por eles para poder se libertar de tudo isso que te faz mal, sabe? Então, você é a única pessoa, o carro, né, fala, não importa o caminho que você tenha que fazer, não importa por onde você tenha que passar, tenha sempre um objetivo final. E aqui o seu objetivo final tem que sempre ser a sua própria felicidade, o seu bem-estar. Se você tiver sempre que escolher entre dois caminhos, escolha. Não tô falando aqui pra você ser egoísta, hein? Para de ser doida, não é isso. Mas escolha a sua felicidade, o seu bem-estar. Então, busque em maio novas maneiras, novas formas de se abrir para a vida, de se conectar com as coisas, de se conectar com novas pessoas, novas coisas que te trazem prazer, sabe? Atividades, hobbies. Se você não colocar a chave nesse carro, minha irmã, e tacar pau nisso aí, entendeu? E vai que vai embora atrás de fazer coisas que te fazem bem, vai ser muito difícil aqui, entendeu? Sendo muito honesta com você. Então, é um mês que você vai ter essa energia, que você vai ter esse fogo, essa intenção, essa energia de ir atrás de coisas que te trazem bem. Então você não vai mais estar também parando muito para ficar chorando em cima do leite derramado, sabe? Já foi essa fase aí, já foi essa época. Começa a focar no que você acha que vai te fazer bem daqui para frente. Então, em coisas que vão te fazer bem, atividades que vão te levar para um lugar muito mais próximo de quem você quer ser, de quem você quer se tornar, e que você deixa tudo isso para trás, toda essa melancolia, né? Toda esse esforço. A vida não pode ser só esse esforço de ficar batalhando para sair de lugares, de ficar. Basicamente, é um jogo muito gostoso aqui, porque ele tá falando para você ir viver, entendeu? Bora viver, tá? O negócio tá muito bom lá fora. Então, abre essa janela e abre essa porta dessa casa e vai ver o que tem lá fora, no mundo lá fora. Tem muita coisa, sabe? Tá imperdível. Então, aproveita e vai curtir. É um mês para você ir curtir, para você se conectar com pessoas, para você se permitir viver novas coisas, lembrar de como era quando você era criança, que você só tinha única e exclusivamente a responsabilidade de ser feliz e cuidar de você mesma ali, né? Do seu mundinho. Então, conecte-se com você mesma, com o seu próprio mundinho e vai atrás de coisas que te façam bem, tá? Mês ótimo para você. Achar novos hobbies, já falei 1000 vezes, mas vou falar mais uma. Então, vai achar novos esportes. Ah, eu não gosto de fazer esporte. Acha um que você goste, procura lá, vai ter algum que você vai gostar, eu te garanto. Mas assim, vai atrás de fazer, então, arranjo de flor, se conecta, né? É uma carta que saiu, olha só, cheia de flores, então assim, se conecta com a sua criatividade de alguma maneira, que isso com certeza vai te trazer coisas positivas para a sua vida 360. Então, de repente, para você colocar força aí nas coisas que você quer iniciar, para você ter energia
às vezes uma coisa tão boba que a gente começa a fazer toma conta, né, do nosso pensamento e a gente fica, é como se a alma voltasse para o corpo e a gente tivesse energia para fazer todas as outras coisas. Então, se conecta com coisas que você gosta, com coisas que te trazem prazer, com pessoas que te fazem bem, para você conseguir aqui é, é, tirar essas coisas da sua mente, de sair desse lugar que eu vejo aqui que estava um pouco pesado, mas agora vai começar a ser tudo muito mais lindo e maravilhoso, porque quem vai te tirar deste buraco é a Senhora. Combinado, queridas? Essa foi a mensagem da opção de número 3. E se você assistiu até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, me conta aqui nos comentários qual foi a sua opção, se fez sentido pra você, se você gostou. Um beijo e até semana que vem.